Vamos começar então a sexta e última aula do nosso curso de motor universal, pelo menos é isso que eu pensei para o nosso curso. 6 aulas com 2 exercícios resolvidos na quinta e na sexta aula, e chegamos então na sexta aula, no qual nós utilizaremos inclusive parte dos resultados que já obtivemos na aula anterior, no exercício anterior, para adiantar nosso lado aqui. Essa questão é muito interessante, mas só dá para entender se você acompanhou todo o curso. Inclusive, você sabe que tem acesso a esse PDF. Então, você pode se organizar para estudar, pensando também que esse PDF está disponível para você. Para o motor do exercício 1, daqui a pouco a gente vê os dados, qual deve ser a frequência de alimentação caso se deseje operar com velocidade 3.000 RPM com a mesma tensão eficaz de alimentação? Ou é uma pergunta, com a mesma tensão eficaz de alimentação. Determine também o fator de potência. Vamos lá. Tente imaginar o seguinte cenário. Alguém disse, olha, a carga é do tipo torque constante, que é um caso particular, mas que nos ajuda a entender o que se quer para esse momento. E nós desejamos que essa máquina opere com 3.000 RPM. Faça o ajuste do inversor de frequência para manter a mesma magnitude de tensão, o mesmo valor eficaz, mas agora você deve calcular a frequência que deve ser ajustada no inversor para que esse motor opere com 3.000 RPM e não com as velocidades que estavam operando anteriormente, com alimentação contínua, com alimentação em 50 Hz ou com alimentação em 60, que foi o que calculamos antes. Para facilitar o entendimento e para a gente entender como o valor da frequência que a gente sintonizaria no inversor, eu coloquei os dados aqui logo no circuito para adiantar nosso lado. A tensão terminal 127 volts, o ângulo θ, porque a gente coloca a referência na corrente e, portanto, também no fluxo, considerando linearidade do nosso sistema magnético. Aqui, então, a corrente vai se manter em 3,5. Por quê, professor? Porque o torque é constante. Se o torque é constante, então, na máquina de corrente contínua, não, no motor universal série, que opera em corrente contínua e corrente alternada, então, o valor eficaz da corrente se mantém o mesmo porque o torque é constante. Torque é igual a Kf e T ao quadrado. Se o torque está constante, então a corrente se mantém. Meio ohm é o valor da resistência de campo, 1 ohm a resistência de armadura, e aqui eu tenho os valores das indutâncias de campo, 20 mH, e de armadura, 40 mH. Aqui a tensão é F, que inclusive eu falei, ó, aqui ó, tem que ser a barrazinha em cima, porque isso é um fasor. A tensão é F, que a gente desconhece, e a gente tem a velocidade, que agora a gente sabe, porque a gente quer que opere com 3.000 RPM. Tá aqui, ó. Tá no cantinho, mas dá para ver. 3.000 RPM é o nosso interesse e a carga é a mesma de antes. Então vamos lá, vamos começar a pensar como solucionar esse problema. Já dado que os dados estão aqui, eu vou continuar com o passo 1. O passo 1 pode ser para a gente encontrar a tensão induzida EF. Como? Usando a mesma relação que a gente já desenvolveu em aulas anteriores, ó. EA sobre módulo de A vai ser igual a velocidade em corrente contínua sobre a velocidade em corrente alternada. Nesse caso, é uma corrente alternada cuja frequência a gente quer encontrar, porque a gente é que quer avisar para o técnico qual valor que ele vai sintonizar, configurar lá no inversor. Eu quero que você lembre também que você não precisaria ter usado o valor contínuo. Você poderia ter usado aqui ou o valor em 50 Hz ou o valor em 60, porque mantido o torque, essa relação vai ser válida com qualquer frequência, inclusive com a frequência nula, que é a frequência do DC, né? Do circuito CC. Então, você pode exercitar e usar qualquer valor de seu interesse que a gente já encontrou na aula anterior. EA em corrente contínua. Tem que ir lá. Aí a gente tem que ir lá pegar, porque senão não dá certo. Esse é o exercício que a gente fez. Então, cadê? 121,75 foi o valor que a gente encontrou. Por isso a exigência de você ter visto a aula anterior. 121,75. E nesse caso, o motor estava girando a 4.000 RPM, isso aí eu me lembro.
Essa era a configuração original de todo o nosso problema. Agora o EA que a gente quer. E aqui a velocidade nessa nova frequência. 3.000 foi o pedido anunciado. Então agora eu vou saber o novo valor de EA. Obviamente já fiz essa conta. Opa, apague aqui, apagou. EA vai ser igual a 91,312 volts. Essa é a tensão EA. Beleza. Agora que eu tenho a tensão EA, eu preciso dar um jeito de encontrar a frequência. A frequência está intimamente relacionada com o valor de reatância e eu tenho as indutâncias aqui. Então, se eu achar os valores das reatâncias, eu consigo encontrar a frequência. Esse, então, é o meu caminho. Eu saio de A e agora o nosso circuito está quase todo completo, exceto pelos valores das reatâncias. Encontro o valor das reatâncias e encontro, portanto, a frequência. Vou fazer isso. Já vou focar na frequência. Mas, para encontrar a frequência a partir das reatâncias, eu vou ter de usar o nosso diagrama fasorial. Olha só, eu tenho aqui, no nosso diagrama fasorial, o valor de RF mais RA vezes T, essa queda de tensão aqui em azul. O valor de A eu acabei de encontrar. O valor de VT eu tenho também, que é 127 volts. E o que me falta é exatamente este valor, sendo que o IT eu tenho. Aí eu encontro XF mais XA, que são as reatâncias já somadas, está tudo certo. Então, uso essa propriedade aqui de triângulo retângulo. Eu já tenho um triângulo retângulo e eu tenho como encontrar, portanto, os diversos valores. Aqui é um cateto, que vai ser EA, mais a queda de tensão nas resistências. Aqui é outro cateto e aqui é a hipotenusa. Vamos lá, a gente desenvolveu equação em algum lugar na solução anterior. A gente fez isso. Ou não, a gente pode escrever agora, né? A gente pode aproveitar e escrever agora. Vamos escrever, vamos fazer para ficar mais dinâmico. A hipotenusa vale VT, o cateto vale EA mais RF mais RA vezes IT. E o outro cateto é a queda de tensão nas reatâncias. Tudo isso aqui ao quadrado. Eu quero isso aqui e todo o resto eu tenho. Pronto. Agora virou manipulação. Olha só, tem que passar esse termo para o outro lado. Então, já vou dizer o seguinte, olha. XF mais XA vezes IT ao quadrado é igual a VT ao quadrado. Tudo isso eu passo para o outro lado. Vou me dar o luxo de copiar. Agora, o que eu tenho que fazer é tirar o quadrado de tudo isso aqui. Então, já apago... Opa, isso aqui, ó, só para deixar bem claro, é assim, ó, tudo ao quadrado, ó. É a queda de tensão ao quadrado. Então, eu tenho que tirar esse quadrado da jogada, fazendo a raiz quadrada aqui. E agora, o que me resta é dividir por IT. Então, vou e divido por IT. Já tenho o XF mais XA. Vou substituir os valores agora. A tensão de alimentação foi mantida, 127 volts ao quadrado. Veja que a gente está mantendo variáveis para a gente adquirir sensibilidade em relação ao comportamento delas. A tensão induzida a gente acabou de encontrar para o caso da nova frequência que a gente quer sintonizar o inversor. RF vale meio, RA vale 1. Isso aqui eu me lembro que eu escolhi valores bem fáceis da gente ter na cabeça. A corrente se manteve, os mesmos 3,5 de antes. E isso aqui
tudo está ao quadrado, assim como a tensão também estava, né? Opa, já estava ao quadrado ali, né? Já estava aqui o quadrado, ó. O quadrado é de tudo, tá ok. E tudo isso dividido por 3,5, que é o valor da corrente. Obviamente, eu já fiz essa conta antes. E XF mais XA vale 23,569 ohms. Encontrei o que eu precisava? Não, não foi pedido isso. Foi pedido o valor da frequência. Olha, o conceito básico de circuitos elétricos, né? XF mais XA vai ser igual a 2π FE e as indutâncias, obviamente, estarão em série. Uhum. Em série, professor? Mais óbvio que isso não dá, né? Aqui é o LF, aqui é o LA. Elas estão em série porque a mesma corrente circula nessa máquina, que se chama motor CC, ou melhor, motor universal série, não é CC, porque nesse caso ele está em operação CA. Então vamos lá. Posso dizer que FE vai ser igual a XF mais XA sobre 2π, que multiplica LF mais LA, e FE, portanto, substituindo os valores, vai ser igual a soma a gente já encontrou, 23.569, 23.569. 2π LF, 20 mH, LA, 40 mH. 20, 40. E aqui a gente encontra a frequência. Obviamente já fiz essa conta e a frequência deu 62,518 Hz. Volto a te lembrar sobre as aproximações que eu fiz as contas no software. Então, mesmo que eu apresente aqui com casas decimais, no software ele guarda todas as casas decimais. Então, talvez para você fazendo as contas dê uma coisa levemente diferente. Não se importe com isso, não é para se importar com isso, porque as contas estão ok. Vamos interpretar esse valor. A gente esperava que a frequência aumentasse. Agora o que foi pedido foi que a velocidade fosse a 3.000 RPM. E a gente viu que quando a gente fez o exercício com 60 Hz, a velocidade foi 3.261. Quando a frequência era menor, 50 Hz, cadê? Com 50 Hz, deixa eu ir para o devido lugar. Com 50 Hz, tá aqui, ó. Com 50 Hz, a velocidade do motor foi de... Aqui é 4.000. Cadê a velocidade do motor? 3.500 aproximadamente. 50 Hz, 3.500. 60 Hz, 3.200 aproximadamente. Então, a gente tinha uma expectativa de que quando a gente precisasse de uma velocidade menor ainda, a frequência tendesse a aumentar. E isso a gente já poderia tirar daqui, ó, dessa curva, porque a gente fez essa anotação nessa curva. A gente viu que para o mesmo valor de torque, quanto maior for a frequência, mais essa curva vem para cá. Olha, mais essa curva vem para cá. Isso quer dizer que para o mesmo valor de torque, se eu precisar de uma velocidade menor, eu já tinha expectativa de que a frequência aumentasse. Agora vamos continuar a solução, porque foi pedido também o cálculo do fator de potência. Eu não vou demorar muito nisso, porque não tem sentido, porque a gente tem o cálculo do fator de potência feito. A gente sabe a expressão. Olha só, eu só quero pegar a expressão que a gente já tinha desenvolvido antes e fazer uso no nosso caso, para analisar o fator de potência. Então, aqui eu tenho um passo 4, a expressão do fator de potência a gente já desenvolveu,
é essa aqui. Eu vou substituir os valores. RF meio, RA 1, IT 3,5 e o valor de EA a gente encontrou agora, para o caso de 62,5 Hz, né? No caso, é o valor de EA, que vale... Opa, foi mal, me perdi. 91.312. 91.312. 91.312. E o VT foi a tensão que foi mantida. O fator de potência, nesse cenário, é igual a 0,7603 indutivo. Vamos dar uma interpretada nesse valor. Fator de potência para frequência de 62 Hz aproximadamente, ó, foi 0,76. Vamos ver aqui que para 60 Hz o fator de potência aumentou, ou seja, a frequência saiu de 62, foi para 60, o fator de potência aumentou. Frequência diminuiu, fator de potência aumentou. Vamos ver uma frequência ainda menor, 50 Hz. O fator de potência aumentou de novo. E a gente percebe claramente que quanto menor for a frequência, maior é o fator de potência. Daria para dizer, ou dá para dizer, que quando a frequência tende a 0, o fator de potência tende a 1. Eu digo tende porque você não pode dizer que com frequência 0 o fator de potência é 1, porque o conceito de fator de potência a gente usa especificamente para CA. Não estou dizendo que não vai ter uma análise diferenciada que alguém vai querer fazer de fator de potência com CC. Mas é um conceito que nem é te apresentado em corrente contínua. Ele começa a surgir exatamente em corrente alternada, pelo fato de que em corrente alternada a gente tem potência oscilante reativa entre a fonte e a carga. Então, é um conceito que para CC ele mesmo não foi criado, ele não foi criado para tratar o circuito de corrente contínua. Mas dá para dizer que o fator de potência tende à unidade conforme a frequência tende a 0. E isso não é tão difícil de interpretar, porque a gente tem aqui no nosso circuito claramente o fato de que temos LF e temos LA. Olha, quanto maior for a frequência, maior vai ser o ômega LF, maior vai ser o ômega LA ou ômega E que a gente está usando, né? E, portanto, a gente vê claramente que quanto maior for a frequência, maior serão as reatâncias. E se as reatâncias forem maiores, o fator de potência tende a cair. Então, a gente fica com mais uma relação em nossa mente, ó. Frequência diminui e daria para dizer que o fator de potência tende à unidade. Ok? Frequência vai caindo. Aqui daria para dizer melhor. Frequência cai tendendo a 0. Ah, botar a tendência aqui nos dois, ó. Aí fica mais interessante ainda, ó. Ficou melhor agora, ó. Frequência tende a 0, portanto, fator de potência tende à unidade. Eu não disse frequência 0, fator de potência unidade. Eu estou botando aqui, ó, a ideia de tendência, de seguir um caminho. Hora de me despedir, senão eu continuo apresentando coisas e não é esse o objetivo. A gente aprendeu o básico de motor universal. Espero que o curso tenha te ajudado. Se inscreva nos meus dois canais. Eu tenho um canal também só de concursos. Aqui tem dica para um novo vídeo e aqui a área de membros que está aberta e você será bem-vindo caso tenha interesse. Aguardo você então na próxima aula.